Isso é bastante intrigante, né? E isso, para mim, num primeiro momento, ouvindo o que você relatou, que está na matéria, revela que talvez haja, né, me parece um indicativo de uma luta, digamos assim, de uma disputa intestina entre militares, né? Porque assim, a gente tem que uma luta intestina, uma disputa entre setores das Forças Armadas, que a gente também tem que colocar em perspectiva tudo isso que a gente está conversando, vendo de ontem para hoje, né, tudo que está acontecendo, né, dentro de um contexto de Forças Armadas, né, contaminadas em alguns setores pelo bolsonarismo, né? Você tem setores nas Forças Armadas, nas três forças, não só nas Forças Armadas, mas nas forças de segurança em geral, contaminadas pelo bolsonarismo. E é claro que isso leva a disputas internas, né? Você tem um comandante do Exército que tem tido um discurso legalista muito importante, inclusive no discurso de ontem, que o Chico Pinheiro há pouco fez menção a isso, né? É importante que esse setor legalista se imponha nesse momento, mas você tem disputas internas, o bolsonarismo está presente. Isso, certamente, tem algum impacto na divulgação dessas imagens neste momento em que o Supremo está decidindo a abertura de ação penal contra golpistas, o fato delas terem vazado no dia do Exército, no dia que o presidente Lula tem o encontro com as Forças Armadas, e tem uma foto que hoje está em quase todos os veículos, dos três comandantes militares batendo continência para o presidente Lula. Enfim, nós temos um cenário bastante complexo, difícil mesmo até da gente destrinchar completamente. Mas, enfim, então isso a gente vai conseguir compreender melhor na medida em que a gente for tendo clareza, né, sobre tudo que está acontecendo, né, que começa pelo seguinte, e aí eu acho que é importante a gente ter em mente e recapitular alguns aspectos, né, na análise, e que eu espero que, sinceramente, os líderes governistas no Congresso consigam conduzir esta CPMI, né, com firmeza e serenidade, para que não vire um espetáculo da extrema-direita, porque esse é o grande risco que a gente vai enfrentar com esta CPMI, que me parece fato consumado. Mas vamos lá. É preciso entender o seguinte, eu não quero me alongar muito, mas é que a gente precisa ter algumas coisas em mente. Já foi um erro muito grande, fundamental, quer dizer, tem um erro de origem, que é o fato da composição do GSI não ter sido toda ela alterada durante a transição, né? Quer dizer, essa alteração deveria ter sido preparada durante a transição para que, quando o governo assumisse imediatamente aquele verdadeiro ninho de golpistas, né, no qual o GSI havia se transformado, né, fosse imediatamente varrido para fora do governo. Então, o erro foi não ter preparado durante a transição, né, essa, digamos, limpeza do GSI. O governo toma posse, vem o 8 de janeiro, né, a limpeza não é feita completamente, né, sabia-se, havia críticas nos bastidores, desde que o 8 de janeiro aconteceu, havia críticas ao general G. Dias, ao seu comando ou a sua ou a sua falta de comando no GSI, né, nos dias que antecederam ao 8 de janeiro e nos dias após. E ele não foi afastado, vem esse tempo todo, né, a esses mais de 100 dias de governo, e agora a crise explode dessa maneira, com aquelas imagens. Imagens muito graves, porque revelam algumas coisas, ou indicam, digamos assim, para dar o benefício da dúvida, né, indicam conivência, leniência, incompetência e, não menos importante, ou mais grave de tudo isso, né, para colocar aí nesse pacote, deslealdade ao presidente Lula.
Isso é gravíssimo, né? Porque o que nós estamos vendo pelos relatos que estão chegando por meio da imprensa é que o próprio G. Dias disse que havia câmera estragada, que não tinha imagem, porque a câmera não funcionava, né? Que não tinha como mostrar todas as imagens, que o presidente Lula, pediu desde o começo. Né? Então, isso indica, né, claramente uma deslealdade inadmissível ao presidente Lula. Fato é que nós temos, neste momento, uma crise instalada no coração do governo, que vai ter como consequência uma CPMI que será, salvo uma condução muito firme, como eu disse, dos líderes governistas, né, e de todos aqueles que têm responsabilidade para com o país, né, salvo, né, claro, que se eles tiverem conseguirem ter esta condução, esta CPMI será um fator de desestabilização do governo e do país. E isso é de extrema gravidade que as coisas tenham chegado a este ponto.